Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Esta vai ser a nossa primeira aula da Escola Bíblica Dominical para os jovens. Será um prazer interagir com o público jovens, até porque Deus disse em sua palavra, né? Está escrito lá na Epístola de João: jovens, sois fortes porque já vencestes o maligno. Então nós já estamos praticamente entrando na metade do segundo trimestre de 2019, onde na classe dos adultos estaremos estudando sobre o lugar santo nesta 7ª lição, e será um prazer estar conversando, tendo um bate-papo com esse público mais jovem, mais interativo, ainda mais num tema tão interessante que é para falar sobre cobiça e orgulho, que é o tema desse trimestre, né? Combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. É um tema bastante interessante, é um tema com certeza que eu acredito que deva ter bastante interação dentro de sala de aula, e o comentarista, o pastor Natalino das Neves, ele está sendo bem feliz com as suas colocações para esta lição e para essas aulas. Nós estaremos estudando e será um prazer estar com você, jovens, e talvez vocês que não são tão jovens, mas que estejam interessados neste assunto, que é um assunto assim, apesar de Paulo ter escrito lá para a igreja de Coríntio, mas é um assunto onde praticamente a igreja está vivendo. Nós estamos passando por isso hoje no século 21. Esta lição de número 7 para os jovens vai falar sobre prostituição e a perversão da sexualidade. Imagina nós falarmos sobre um assunto como esse para jovens que estão aí praticamente com os nervos à flor da pele, né, com adrenalina a toda, mas que nós como cristãos nós temos que ser dosados, controlados, mantermos a nossa vida e a nossa postura como jovens, como homens, como mulheres de Deus, tendo a temperança do Espírito Santo, mantendo a nossa vida equilibrada. O texto do dia diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. A síntese desta lição diz o seguinte: o corpo do crente é templo do Espírito Santo e nós precisamos honrar e respeitar esse templo. Nós precisamos dar o devido cuidado, nós precisamos, como mordomos do nosso corpo, nós mantermos a nossa condicionamento físico, mantermos os nossos exercícios, fazermos as nossas caminhadas, termos o nosso namoro, mas como um namoro cristão e sadio, ok? Nós temos aí alguns pontos que são interessantes na nossa lição e alguns objetivos. Nós precisamos, ao término desta lição, compreender o contexto da primeira carta à igreja dos Coríntios, mostrar que a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Uma coisa é liberdade, a outra é libertinagem. E nos conscientizarmos de que o crente não pode se submeter seu corpo à promiscuidade, ok? Então a gente vai estar batendo um papo aí, interagindo um pouquinho com vocês sobre este assunto, que é um assunto que eu acredito que é bem interessante, tá ok? Você que está chegando agora,
eu quero lhe dar as boas-vindas. Se você gostar desta aula, se você já vem gostando até aqui, eu vou pedir para você curtir, né? Você se inscrever no nosso canal no YouTube. Se você estiver assistindo pelo Facebook, você possa compartilhar nas suas redes sociais para a gente estar aí batendo um papo bem interessante, tá ok, meu querido? A nossa introdução diz o seguinte: o sexo, ele foi criado por Deus com um propósito específico: dar continuidade à humanidade, quer dizer, a procriação e o prazer sexual no casamento. Contudo, temos visto a deturpação desses propósitos na atualidade. Por isso, estudaremos os ensinamentos bíblicos a respeito desse tema na primeira epístola aos Coríntios. O apóstolo Paulo, nesta carta, faz sérias recomendações com relação ao uso do corpo, para entendermos o motivo, e a própria mensagem do apóstolo faz necessário conhecer a cultura da cidade e a igreja de Corinto. Assim será possível compreender a seriedade com que Paulo adverte os crentes para não ceder a qualquer motivo que pudesse levá-los à imoralidade sexual e a contaminar o corpo, que é templo do Espírito Santo. Vamos lá. A igreja de Corinto era uma igreja riquíssima no que tange a dons espirituais. Ela tinha pelo menos 9 dons espirituais, mas eles tinham dificuldade no exercício do dom, na administração do dom, e eles estavam vivendo algumas dificuldades ali naquela igreja. Devido a isso, houve a necessidade de o apóstolo Paulo escrever a primeira carta à igreja em Coríntios, que era para orientá-los sobre determinadas coisas. Uma das coisas foi a questão dos dons espirituais. Outras foi a questão da administração do culto, a liturgia do culto. E uma das coisas que estava acontecendo ali é que havia certas discórdias, certas discussões, coisas que não acontecem em nenhuma igreja nos nossos dias, coisas que não acontecem nas nossas classes, não acontecem no meio dos jovens, não acontecem na classe das irmãs, não acontecem entre o ministério, só na igreja de Corinto. Por isso que nós estamos estudando isso aqui, né? E o que acontece? A igreja, ela estava dentro de um contexto de uma grande metrópole, uma grande cidade. E um dos problemas que enfrentava aquela cidade e aquela igreja da época era na questão da sexualidade. Por quê? Porque Corinto era uma cidade dos gregos, eles estavam sob a égide do governo romano, havia um templo na cidade ali para a deusa Afrodite, e uma das características do culto era a adoração ao corpo, que era uma deusa da fertilidade. Ou seja, as mulheres iam adorar a esta deusa, e um dos propósitos era justamente a questão da fertilidade, a questão sexual. Então era o tipo de exemplo que eles tinham ali naquela localidade. E eles estavam dentro de uma cultura grega e greco-romano, porque estava sobre a gestão dos romanos. Então, para eles era uma coisa praticamente normal isso, era uma coisa normal eles terem relacionamento com mais de uma pessoa, relacionamentos com extraconjugal. Então, esse tipo de problema, imagina, eles começam a ganhar pessoas, as pessoas começam a se converter, entram para a igreja e cheios de costume, cheio de vícios, e há uma necessidade de uma orientação para aquela igreja da época, e não obstante aos jovens. A gente vai ver no decorrer desta lição que um dos problemas enfrentados na igreja de Corinto era um problema conjugal, onde o filho mantinha relação sexual com a mulher do seu pai. Isso está registrado no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, para vocês terem uma noção
do tipo de problema que enfrentava aquela igreja. Então houve uma necessidade de Paulo escrever aquela igreja, porque nem mesmo entre as pessoas do mundo, nem mesmo entre os gregos havia esse tipo de comportamento. E isso era algo condenável na Bíblia para os judeus. Está registrado lá no livro de Levítico, porque uma pessoa ter relação sexual com a mulher do seu pai, a Bíblia diz que é como se você estivesse descobrindo a nudez do seu próprio pai. Então é algo pecaminoso, é algo que não é correto, é algo errado. E por isso o apóstolo Paulo ele foi muito feliz com as suas colocações, escrevendo para essa igreja. Mas para isso a gente precisa conhecer um pouco do contexto. Eu dei uma introdução aqui para vocês, mas a gente vai nos contextualizar sobre a carta e para quem eles foi escrito exatamente naquela época. E o primeiro tópico desta lição fala exatamente sobre isso, o contexto da primeira carta de Coríntios. O primeiro parágrafo deste tópico diz o seguinte: um panorama da cidade de Corinto. Essa cidade ela sofreu uma grande devastação em 146 a.C., mas um século depois tornou-se uma cidade colônia, uma metrópole da província romana de Acaia. Na época em que o apóstolo Paulo escreveu sua epístola, a cidade era sinônimo de riqueza, luxo, alcoolismo, corrupção e frouxidão moral. Imaginem o contexto onde estava a igreja de Corinto. Uma população heterogênea com mais de 400 mil habitantes. Os primeiros colonizadores eram homens livres, na sua maioria aventureiros gregos e burgueses romanos. Por ser uma cidade portuária, que tinha 2 grandes portos, possuía uma grande prosperidade comercial. No entanto, 2/3 da população era de escravos e trabalhadores. Na religião se destacava o grande templo de Afrodite, a deusa do amor, onde os fiéis eram atendidos por várias prostitutas cultuais. Para vocês terem uma ideia, eram celebradas grandes festas tidas como sagradas, com carnes sacrificadas a ídolo. Esse era o contexto onde se encontrava a igreja de Corinto. Devido a isso, havia uma transitação desse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento. Então, aonde foi introduzido o Evangelho, onde foi introduzido o povo de Deus, onde as pessoas se convertiam e havia necessidade de uma mudança de comportamento. Por isso o apóstolo Paulo escreve lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, onde diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente precisa não se conformar com o sistema, não se conformar com o problema e com o costume das pessoas que estão nos cercando à nossa volta. Muito pelo contrário, nós em vez de sermos influenciados, nós precisamos influenciar com o poder do Evangelho através do nome precioso de Jesus Cristo. Na realidade, o nosso trabalho é de pregar o Evangelho. Quem vai convencer é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado e do juízo. Mas era o contexto onde se encontrava a igreja de Corinto. O segundo parágrafo diz: a comunidade judaica e cristã de Corinto. Existia na cidade uma sinagoga, formada na sua maioria por judeus que foram expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio em 54 d.C. Devido aos conflitos internos entre cristãos e judeus, Paulo trata na primeira epístola aos Coríntios a respeito dos conflitos em relação aos costumes de uma cidade cosmopolita do primeiro século, como, por exemplo, os conflitos religiosos, prostituição, viuvez, celibato, fornicação, entre outros. Nesta comunidade valorizava-se a sabedoria filosófica,
conhecimento considerado como fonte de libertação humana. Por isso, Paulo procurava conscientizar os cristãos de Corinto de que eles não podiam reproduzir as desigualdades, as injustiças e as promiscuidades romanas que dominavam a cidade. Por isso, queridos, que o apóstolo Paulo, ele escreve: eu não fui ter convosco com palavras persuasivas, mas com demonstração de poder de Deus. O apóstolo Paulo, falando para uma cultura que valorizava o conhecimento, o apóstolo Paulo, ele falava o grego, ele falava o latim, ele falava o aramaico e ele falava o hebraico. Ou seja, ele era praticamente um homem poliglota. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, possivelmente, ele foi instruído, ele cresceu numa escola judia para ser um possível sucessor de Gamaliel. Ele era um homem extremamente letrado, de muito conhecimento, mas extremamente simples. Então ele escreve: olha, vocês valorizam o conhecimento, mas nós valorizamos não só o conhecimento, mas nós valorizamos o poder de Deus. Eu estou considerando o conhecimento apenas como uma base, como um esterco, mas fui ter convosco com palavras persuasivas, com demonstração de poder, onde as pessoas eram transformadas pelo poder do Evangelho. Então, havia todo esse tipo de problema naquela comunidade, naquela cidade. E, queridos, não se assustem, não fiquem pasmados. Esse tipo de pessoa acabava entrando para a igreja e com esse tipo de hábito. Então havia naturalmente uma necessidade que essas pessoas fossem instruídas, porque elas não tinham, na realidade, instrução sobre isso. E isso era algo que eles faziam normalmente, naturalmente, no meio da sociedade. Então, por isso, houve a necessidade de Paulo instruir a igreja em Corinto. Terceiro parágrafo deste primeiro tópico diz o seguinte: as epístolas de Paulo à comunidade cristã em Corinto. O apóstolo Paulo, ele escreveu pelo menos 4 epístolas aos coríntios, mas 2 dessas cartas foram perdidas. Isso está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, e 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 7 e 8. Então, os irmãos, se quiserem, podem estar verificando aí na sua Bíblia, ok? A primeira epístola canônica foi escrita por volta de 55 a 56 a.C., com exceção de Éfeso. Corinto foi a cidade em que Paulo permaneceu mais tempo, cerca de 18 meses, está lá em Atos capítulo 18, versículo de 1 ao 17. As epístolas de Paulo, em geral, eram escritas para tirar dúvidas e orientar pastoralmente as recentes comunidades cristãs entre os gentios. Quando estava em Éfeso, o apóstolo ficou ciente de alguns problemas na igreja, devido à grande influência secular e religiosa. Estavam ocorrendo tensões entre judeus e gregos, livres e escravos, questões doutrinárias a respeito da ressurreição, do casamento, dons espirituais, questões morais e éticas, entre outras. Isso faz das epístolas aos Coríntios uma grande fonte de doutrina sistemática para a igreja da atualidade. Ou seja, nada diferente dos problemas que nós temos nos dias atuais. Os problemas que eles estavam enfrentando lá, às vezes nós podemos estar passando na sociedade onde estamos vivendo, nós podemos estar passando na comunidade, na igreja onde estamos vivendo, no nosso grupo, de repente na faculdade que você está cursando, lá no ensino médio, no ensino fundamental, eu não sei aqui mais ou menos qual a classe que você está estudando, mas como estamos falando para jovens, então vocês provavelmente estão aí no estudo, então isso provavelmente existem pessoas que vocês como cristãos, vocês muito provavelmente devam estar passando por esse tipo de dificuldade, porque muito provavelmente as pessoas podem estar lhe aliciando, lhe oferecendo isso lá
na sua escola, lhe oferecendo certo tipo de coisas que não são lícitas, e a gente precisa ter um determinado cuidado, entendeu? Então, é mais ou menos esse tipo de problema que a igreja enfrentava naquela época. O segundo tópico vai dizer sobre a liberdade em Cristo. Não pode ser confundida com libertinagem, né? Diz o seguinte, primeiro parágrafo: fazer tudo o que se deseja, na realidade, não é liberdade, mas escravidão. Imagina se você pudesse fazer tudo o que você quisesse. Na realidade, a gente tem que ter uma certa dosagem e um certo controle. E isso foi escrito para esta igreja. Porque se você comer demais, o que vai acontecer com você? Você vai acabar sendo ou cometendo o pecado da glutonaria, sendo um glutão, né? E se tudo que a gente vai fazer demasiadamente, nada é bom. Por isso que a gente precisa evitar os extremos. Se vai comer, coma, mas coma uma certa liberdade. Tudo que a gente vai fazer tem que ser com uma certa liberdade, tá ok? Por isso que Paulo escreveu lá e orientou a igreja de Gálatas, no capítulo 5, falando muito e instruindo muito bem sobre as obras da carne e sobre a obra do Espírito Santo, tá ok? Então, alguns crentes de Corinto acreditavam erroneamente que poderiam fazer tudo o que bem desejassem. Eles viviam numa cultura que realizava praticamente de tudo. E uma das coisas que eles praticavam ali era o culto ao sexo, né? Ou seja, determinadas imoralidades. Em nome da liberdade que Cristo nos dá, sem prejuízo algum para a vida espiritual, eles se tornavam escravos das paixões carnais, que dominavam suas vontades e ações. Tal pensamento e atitude era um reflexo da velha natureza incorporada aos costumes da cidade. Assim, os crentes de Coríntios usavam de modo errado o que acreditavam ser uma certa liberdade cristã, criando pretextos para legitimar suas atitudes errôneas. Desse modo, práticas pecaminosas como a fornicação passavam a ser consideradas comum. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Outro mal a ser combatido na igreja em Coríntios era o movimento religioso gnóstico. Gnóstico vem da palavra conhecimento. Eles apregoavam que o que se faz com o corpo não torna impuro, desde que se mantenha o espírito puro. Para eles, o que se faz com o corpo, que é a matéria má, não tem efeito sobre a vida espiritual. O gnosticismo, ele imperou até o 3º século, quando surge o maniqueísmo. Acreditavam que o corpo em pecado poderia ser redimido por meio de penitências, jejuns, flagelos, mortificações, entre outras formas de castigar o corpo com o intuito de dominá-lo, purificá-lo. Esses foram dois extremos que revelavam a escravidão em que viviam alguns dos coríntios. Então esse era o tipo de comportamento que eles tinham. Eles acreditavam que havia uma certa normalidade, então eles precisavam de orientação. Para eles, o mais importante era a questão do conhecimento, e muitos ali apregoavam a questão do gnosticismo. Então havia uma orientação do apóstolo Paulo escrever a esta igreja para doutriná-los e ensiná-los para que eles pudessem ter um comportamento exemplar entre as pessoas que viviam naquela época. Não é diferente nos nossos dias. Nós precisamos ter um comportamento exemplar. As pessoas precisam ver Cristo na nossa vida. As pessoas precisam olhar para nós e vermos que a nossa vida é diferenciada. Como diz a palavra de Deus, certa vez a Bíblia vai dizer, se eu não estou equivocado, o livro de 2 Reis, capítulo 3, capítulo 4, por ali, vai dizer que havia uma mulher sunamita e o profeta Eliseu ele costumava passar pelaquela região.
E toda vez que ela passava, ele passava por ali, aquela mulher reparava no profeta Eliseu, via que ele era uma pessoa diferenciada. E a Bíblia vai dizer que ela, ao olhar para ele, disse ao seu marido: vem ali, vejo que vem passando um homem de Deus. Vamos construir aqui um quartinho mobiliado, para que toda vez que ele passe por aqui, ele tenha um local para ele se hospedar. Porque o povo judeu e o povo daquela época, como tinha muitas pessoas nômades, viajantes, eles costumavam hospedar as pessoas, serem bem hospitaleiros. Então, ele foi observado por uma mulher. E ele foi observado por quê? Porque ele vivia uma vida diferenciada. A Bíblia também vai dizer que lá em Antioquia havia as pessoas que tinham um comportamento diferenciado. Eles se pareciam com Cristo e eles passaram a ser taxados, passaram a ser apelidados como cristãos. Por que cristão? Porque eram seguidores de Cristo, porque eles se pareciam com Cristo, eles falavam como Cristo. Na época lá da crucificação, eles olham para Pedro: vejo que você fala parecido com eles. Eu vejo que a sua roupa é parecida como que a deles. Eu vejo que o seu jeito é como que o jeito deles. Por quê? Porque eles se pareciam. Tanto andavam com Jesus que eles passaram a ter uma vida, passaram a ter o linguajar, passaram a ter o tipo de vestimenta diferenciada. Se a gente passar muito tempo com uma pessoa, a gente acaba pegando os trejeitos, acabamos pegando o jeito de falar, o jeito de agir, o certo tipo de comportamento. Se a pessoa gosta muito de dar um abraço, gosta muito de aconchego, gosta muito de conversar, a gente acaba pegando algumas manias dessas pessoas. Tomara que a gente ande com pessoas boas para pegar umas boas manias, ok? Então é isso aí, meu querido. Então vamos andando um pouquinho. Então, a questão de ser livre é aquele que está em Cristo. Né? A argumentação do apóstolo reforça a ideia de que Cristo morreu na cruz para resgatar-nos do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Corpo, alma e espírito. A falta de respeito para o corpo, templo do espírito, torna-o profano, em vez de objeto de glorificação a Deus. Para Paulo, a liberdade é somente para aqueles que estão em Cristo. A expressão em Cristo aparece 86 vezes nas cartas que lhe são atribuídas. E isso sem considerar expressões análogas como nele e no qual. Ou seja, meus queridos, nós precisamos estar em Cristo. Se para eles naquela época havia um certo tipo de culto ao corpo, se para eles era importante a questão do sexo, agora nós somos uma nova criatura. Nós agora em Cristo nós somos diferenciados e nós temos uma nova vida e um novo comportamento. Corpo, alma e espírito. Jesus Cristo morreu para nos resgatarmos. Glória a Deus por isso. O terceiro parágrafo diz: o oposto de estar em Cristo. Paulo, na Epístola aos Romanos, utiliza uma expressão para caracterizar o oposto de estar em Cristo, o estar em Adão. Alguns cristãos coríntios, em nome de uma liberdade equivocada do estar em Cristo, na realidade, eles estavam em Adão, ou seja, o primeiro homem. Aos coríntios, Paulo afirma que, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Para ele, o estar em Cristo remodela a vida humana em todas as suas esferas e aspectos. O novo convertido passa a ser a imagem do próprio Cristo. A nova criatura em Cristo vive de um modo inteiramente novo e em oposição às pessoas sem Cristo. Todos os seres humanos estão em Adão, até que passam, mediante a fé, a estar em Cristo. Em Cristo descreve a posição da pessoa reunida, livre de tirania e livre do pecado. Nós, quando na nossa velha pessoa, antes de aceitarmos a Jesus Cristo,
nós chamamos que do velho homem nós estamos em Adão. Seria o primeiro homem nascido do pecado. Agora em Cristo nós somos e nos tornamos uma nova criatura. Se estarmos em Cristo, denomina-se uma pessoa nova, com novos comportamentos. Estar em Adão significava o velho homem, ou os tipos de comportamento que eles tinham naquele lugar. Esse terceiro tópico, ele vai falar o seguinte: o cristão não pode submeter seu corpo à promiscuidade. O primeiro parágrafo diz o seguinte: corpo, alma e espírito na cultura do Novo Testamento. Os gregos desenvolveram uma antropologia especialmente platônica, que era dicotomista: corpo, parte inferior e má, alma, parte superior e boa. Por outro lado, o judaísmo considerava o ser humano em sua totalidade, ou seja, não se via a alma sem corpo e nem o corpo sem a parte espiritual. Por isso, na narrativa judaica da criação, o ser humano é visto de forma integral. No Novo Testamento, por influência paulina, prevaleceu o ponto de vista judaico. O apóstolo Paulo, apesar de inserido profundamente na cultura grega, preservou a força da antropologia semítica, que via o ser humano como um todo. O apóstolo Paulo recomenda a preservação tanto do espírito como do corpo. Nosso corpo somente passa a ser habitação do espírito quando, pela fé, entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, crendo no seu sacrifício remidor. O Deus, quando ele criou o homem, ele pega da argila do barro e diz que Deus, façamos, ali no livro de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E diz que quando Deus criou o homem da argila do barro, ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida, ele sopra do espírito. No hebraico, no original, significa ruach. O espírito, o fôlego de vida, Deus sopra no homem e ele torna-se alma vivente. Então nós acreditamos na doutrina tricotomista. Nós vemos que a Bíblia é repleta disso: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui nós vemos que essa cultura antropológica e platônica, eles, principalmente a cultura grega, eles desenvolvia a corrente dicotomista, mas o apóstolo Paulo, ele desenvolveu e preservou essa questão da corrente tricotomista, ou seja, o homem, ele é um ser vivente formado de corpo, alma e espírito, e isso a gente vê na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão do corpo, da alma, de juntas e medulas, até na divisão, chega lá no espírito. Então nós cremos na corrente tricotomista. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não a parte do corpo separada da alma, uma parte inferior, outra parte superior, uma parte má, uma parte boa, mas via o ser humano como um todo e por completo. Deus nos quer por completo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo? E é isso que a gente estamos desenvolvendo aqui. O segundo parágrafo vai dizer o seguinte: a comunidade como corpo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo adverte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele utiliza de forma simbólica o corpo como representante do templo. Quando se refere ao templo, apelava ao imaginário que o destinatário ou os destinatários tinham do templo de Jerusalém. Com toda a sua representatividade, o templo era um lugar de encontro com Deus para uso exclusivo de adoração ao Senhor.
A intenção de Paulo é que as pessoas, com o exemplo do templo em mente, se identificassem como igreja, parte do corpo de Cristo, santificando-se e oferecendo seus corpos como sacrifícios vivos para louvor e glória de Deus. Se o campo de atuação do Espírito Santo é a igreja, esta precisa viver em santidade e liberdade em Cristo, pois não recebeu um espírito de escravidão, mas espírito de adoção e de filhos, conforme está lá em Romanos capítulo 8, versículo de 12 ao 17. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são feitos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. O terceiro parágrafo vai dizer sobre a imoralidade sexual e a igreja. A igreja em Corinto não ficou alheia às práticas imorais da cidade. E Paulo se vê obrigado a repreender até um caso de fornicação de uma madrasta com seu enteado. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. O apóstolo afirma que nem mesmo entre os gentios havia tal imoralidade sexual. No grego, porneia. Tal relato nos mostra que nem todos que frequentam as igrejas estão verdadeiramente libertos. No Antigo Testamento há uma proibição clara quanto à atividade sexual entre o homem e a esposa de seu pai. Está lá em Levíticos capítulo 18, versículo 8, capítulo 20, versículo 11, e está também em Deuteronômio capítulo 22, versículo 30. A punição para tal pecado era a morte. A lei romana proibia tal situação, mesmo que o pai houvesse morrido. Paulo adverte a respeito do perigo das relações sexuais imorais adentrarem na igreja. E a comunidade, que é o corpo do Espírito Santo, em uma relação extraconjugal, o cristão profana o próprio corpo. Para preservar o corpo como templo do Espírito Santo, o cristão deve evitar a imoralidade sexual. Imagine só, para vocês terem uma ideia. Uma madrasta tendo uma relação com o filho do seu esposo, ou um filho tendo uma relação com a mulher de seu pai, para vocês terem uma noção a que ponto se chegou ali, porque era um culto à carne, à fertilidade, a questão da sexualidade era muito aflorada, e isto era muito sério lá naquela época. Mas mesmo com tudo isso, com toda essa imoralidade, com toda a promiscuidade, com todo o culto à fertilidade que existia naquela cidade, na cidade de Corintos, nunca se viu, nem mesmo entre os gregos. E isso, houve um caso lá na igreja de Corintos. Então nós, como servos de Deus, preservando o nosso corpo como templo do Espírito Santo, nós precisamos fugir da aparência do mal. A Bíblia vai dizer que no que tange ao inimigo, ao diabo, a Satanás, a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas no que se trata a prostituição, a Bíblia vai falar, fugir da aparência do mal, fugir da prostituição. Foi o que José fez. Ele estava lá com a mulher, e a mulher constantemente fazendo investidas sobre a sua vida, até o ponto dela dispensar os empregados, dispensar todo mundo para ficar sozinha com José. Quando José chega, ela pega José, por favor, vem se deitar comigo. E ele se vê ali acuado ao ponto de ter que fugir ali daquela mulher para que não viesse a cair na tentação, porque ele era ali praticamente o administrador da casa de Potifar. E ele era um homem de confiança, e ele tinha colocado tudo sobre a confiança de José, menos a sua mulher. E José se manteve fiel. E por causa da sua fidelidade, um jovem vai parar na cadeia.
vai ser preso no decorrer de 13 anos, até que Deus intervém em seu favor e através do sonho de Faraó, primeiro o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, e ele tem interpretação, e mesmo assim esquecem ele na cadeia por 2 anos. Mas depois, por uma intervenção divina, Faraó tem um sonho, ninguém decifra, ninguém tem discernimento. Aí sim tiveram que lembrar de José, só José tinha resposta. Na realidade não era José, mas o Deus que estava na vida de José. Que nós possamos nos conservar santos, puros, para que Deus possa atuar de uma forma sobrenatural na nossa vida e o nome do Senhor ser glorificado. Amém, jovens? A nossa conclusão vai dizer o seguinte: nessa lição aprendemos que o estilo de vida da cidade de Corinto era de imoralidade sexual. O ambiente imoral estava influenciando o comportamento dos membros da igreja. Alguns crentes de Corinto erroneamente se achavam livres para fazer o que bem entendessem com o seu corpo, mas eles na verdade se tornaram escravos da carne. A verdadeira liberdade está em Cristo. Ser livre é poder dizer não à imoralidade e à prostituição. Que Deus possa abençoar a sua vida, jovens, que Deus possa abençoar você de uma forma especial, tá ok? E mesmo com todos os hormônios, mesmo com toda essa força, com todo o vigor, você possa se conservar puro e se guardar para o casamento. Hoje em dia é até difícil se falar sobre isso, né? Sobre você se conservar virgem. E certa vez o meu filho, ele participou de um debate dentro de sala de aula, e o meu filho, eu tive a oportunidade de ser o professor dele na classe dos adolescentes, o Wilkerson. E ali houve um debate sobre a sexualidade e sobre a pessoa ser virgem ou não, sobre o jovem se manter virgem. E meu filho foi um defensor ali que o sexo deve ser praticado somente depois de se casar, ou seja, não fazer sexo antes do casamento e nem fora do casamento, só depois de se casar. E ali ele passou por grande dificuldade ali, mas ele como um servo de Deus, ele como um cristão, ele se manteve firme e ele defendeu ali a sua opinião, mesmo no meio de uma escola, no meio de pessoas que tinham o hábito e o costume diferente de um servo de Deus. Da mesma forma, Deus possa fazer isso na sua vida, ok? Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula. Espero que você possa estar conosco na aula seguinte. Se você gostou, eu vou pedir para você curtir, você dar um like, para você comentar e você compartilhar nas suas redes sociais. Será um prazer responder cada um do comentário. Na próxima semana a gente vai estar estudando sobre o tema relacionamento sexual segundo a perspectiva cristã. Então eu espero você na próxima aula, para a nossa segunda aula dos jovens. Até a nossa próxima aula e o nosso próximo encontro, querendo Deus. Forte abraço, Deus te abençoe.